Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um episódio do YangCast. Gente, que alegria estar aqui para mais um episódio. Olha, eu posso dizer que o pessoal aqui em Portugal, eles aqueceram o meu coração, porque eu fui muito bem recebido aqui. Essa tour ela está sendo muito especial, porque ela está me permitindo conhecer pessoas incríveis, pessoas brilhantes, pessoas de luz. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Yang e eu sou seu anfitrião aqui nesse podcast, sempre recebendo novos convidados e levando você para uma jornada de fé e espiritualidade, pegando na sua mão. Esse podcast, gente, é o podcast que literalmente pega na tua mão e leva você para uma jornada de autoconhecimento, desenvolver-se, conhecer-se, são pilares importantes e nós priorizamos isso aqui no YangCast. Já aproveita, clica no botão de se inscrever, ativa as notificações para você não perder nada e toda vez que o YangCast chegar, você vai ser notificada e notificado que o YangCast está no ar, que o podcast que mais viraliza já chegou na área. Tá bom? Já se inscreveu? A minha produção vai deixar para vocês aqui o nosso QR Code. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code, faça a leitura, vai no Instagram, os cortes dessa entrevista aqui já estão disponíveis em nosso Instagram, então você consegue ir lá e compartilhar com a sua família, com seus amigos, enviar nos grupos. Eu recebo mensagens de gente de todo lugar falando para mim: Yang, eu já todos os dias peguei o costume de enviar os cortes no grupo da família. Os meus tios amam, meus avós amam, meus primos amam e eu fico feliz com isso, porque é um sinal de que o nosso conteúdo ele está sendo muito edificante na vida das pessoas. Nosso conteúdo está sendo eficiente, nós estamos cumprindo o propósito que nascemos para cumprir. E eu fico grato com isso. Então corre no Instagram, segue a gente lá para você visualizar todos os cortes do YangCast em nosso Instagram. A minha produção vai deixar para vocês aqui também o TikTok. Aponta a câmera, vai pro TikTok, acompanha os cortes lá, porque além de postar os cortes, no TikTok nós postamos também os bastidores. Let's go! Podemos ir para mais uma entrevista? Essa entrevista aqui é uma entrevista tanto quanto especial. Eu estou recebendo uma pessoa que tem uma grande participação, é uma brasileira que tem uma grande participação no desenvolvimento de milhares de mulheres aqui em Portugal, através da sua mentoria, através do trabalho que ela tem feito. Tem sido alguém que tem alcançado muitas vidas. Eu fiz questão de visitar a clínica de estética que ela tem aqui em Portugal, né? Ali no Porto. Já deixar aqui um abraço para todo mundo, a região, aí o pessoal do Porto que me recebeu muito bem. E na clínica dela eu pude ver o trabalho maravilhoso que ela faz, a pessoa encantadora que ela é, a pessoa de luz que ela é. Naquele ambiente nós nos sentimos muito à vontade, ela foi muito receptiva conosco e eu fiquei muito feliz com isso, porque isso prova que tudo que for dito aqui por nossa convidada não são apenas coisas que ela fala, mas são coisas que ela vive e pratica. E eu estou muito feliz de recebê-la aqui, ela que está em Portugal há mais de 20 anos e já conquistou, né? Eu estive num restaurante, comi o bacalhau aqui de Portugal e nesse restaurante a gente pôde perceber o quanto o pessoal tem um carinho imenso por ela, o quanto o pessoal realmente gosta muito dela. Ela conquistou a comunidade portuguesa, ela está aqui há mais de 20 anos, ela que é empreendedora na Keila Aesthetic, uma clínica maravilhosa, que são 12 anos, né? Vai fazer 13 anos. Vão fazer 13 anos que ela está na clínica Keila Aesthetic. Ela é mentora, ela fala muito, inclusive teve um evento ontem que falou para muitas mulheres, e eu vou até querer saber mais sobre isso, porque diz que teve muito choro, teve muita ressignificação, teve transformação. Essa mentoria dela é sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, como você consegue olhar para dentro de si, entender os seus pontos de fraqueza e melhorar isso, para evidentemente se tornar uma pessoa melhor. Ela deu uma super palestra, ela fala com suas mentoradas de uma forma bem concisa, ela é mãe, ela é esposa e ela é minha amiga querida aqui de Portugal. Keila, seja muito bem-vinda ao YangCast, minha amiga, que prazer te receber. Muito obrigada, André, muito obrigada mesmo pelo convite. Muito Cara, obrigada. Eu estou muito feliz, inclusive, que delícia aquele bacalhau, hein, Keila? Que é aquilo, Keila? Muito bom, e obrigada mesmo por ter ido lá fazer uma visita ao Porto e que bom que você gostou.
Cara, eu gostei. O Porto, eu queria eu disse ao voltar. André, o Porto não é uma cidade, o Porto é um sentimento. O Porto não é uma cidade, o Porto é um sentimento. Eu fui, inclusive, ali naquela região, né, onde tem uns barcos, onde tem a ponte, Sim, sim. né, tem alguns restaurantes ali, e é incrível você ver como é uma cidade que abraça, né, as pessoas se sentem bem por estar ali, as Exato. pessoas amam estar ali. E como é pra você estar nessa cidade, não como uma pessoa qualquer, mas uma pessoa completamente relevante, influente pra cidade através do seu trabalho? É um trabalho, André, que vai construindo, não é? Há 20 anos atrás eu não imaginava isso. Quando cheguei cá em Portugal, tudo era novo, tudo era diferente, não é? Uhum. E foi tudo um processo para conquistar o local, para se posicionar, não é? Perante a comunidade em si. Então, eu acredito que tudo é sobre um processo que nós passamos na vida, nesse caso, falando como uma imigrante que chegou cá há 20 anos e hoje tem o seu local, tem o seu habitat ali, naquela zona da cidade do Porto ali. É muito querida. Keila, você tem feito um trabalho muito incrível e é impossível eu sentar com um especialista e a gente não introduzir na primeira pergunta, a pergunta mais importante desse nosso começo aqui. Qual é a importância do desenvolvimento pessoal? O autodesenvolvimento, o autoconhecimento, ele te leva para um caminho aonde você não consegue mais depois voltar. Por quê? Porque você deixa padrões, você deixa crenças limitantes, aonde você entende do teu eu, aonde você percebe que existem situações na sua vida que aconteceram, que você pode trabalhar, você pode ressignificar, você pode perdoar, Uau. você pode entender. O que eu quero dizer com isso? Você está dizendo que autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é esquecer o meu passado? Não, Não é? não é. Eu estou dizendo que autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é para você entender, perceber, lembrar sem sofrer novamente. Uau. Ou seja, eu lembro, eu sei que aconteceu, eu sei que me feriu, mas de alguma forma eu consigo não sofrer mais com isso. Não sofrer mais com isso. É curar as suas feridas internas. É tratar as suas feridas internas. É perceber a sua verdadeira identidade. Uau. É perdoar-se. É o auto-perdão. É entender sobre a sua história. Quem você é. Sem dizer o que você faz. Entender o teu eu é você conseguir dizer quem é o André, sem dizer que é o André que tem um podcast do Youngcast. Quem é o teu eu? Isso só é possível num caminho de terapia e de muito autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você, por exemplo, você identifica isso, Keila, nas suas palestras, nas suas mentorias, quando você pergunta pra uma pessoa, porque isso é bem comum, né? Você pergunta, cara, quem é você? Aí às vezes a pessoa ela diz assim, eu sou um publicitário. Quem é você? Eu sou médica, eu sou médico. enfermeira. As Isso pessoas não dizem é logo, quem é você. isso não é quem é você, isso é o que você faz. Ah, mas eu sou Uau. filha, não sei de quem. Não, isso é sobre o teu progenitor, ou sobre a tua mãe, sobre o teu marido, sim. sobre o teu... Não, você não é isso. O teu eu é muito mais do que isso. Você vai muito além. Só que você tem que fazer um processo muito grande para perceber sobre isso. E perceber isso é perceber sua história. Tem que voltar lá atrás. Eu costumo dizer que as pessoas, elas podem tentar todos os caminhos. Não há um caminho se não for voltar para trás. Keila, mas voltar para trás, eu vou precisar voltar na minha infância, eu vou precisar voltar, entender que aquilo que aconteceu lá quando eu era uma adolescente, vai precisar. Mas Keila, também voltar para trás é entender que aquela relação que terminou, pois voltar para trás é entender aquilo. Porque se você ainda está falando dela, daquela relação, e já está em outra, significa que há algo ali que podemos ainda trabalhar, que você tem que trabalhar
Por quê? Porque senão você consegue fazer no seu atual, agora na sua vida, cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas coisas que você cometeu lá atrás. O desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, ele te blinda, ele te protege disso. Por quê? Porque você fica com consciência desperta. Quando você tem consciência desperta, André, você consegue ter novos relacionamentos, seja ele amorosos, seja eles de amigos, seja ele no trabalho, aonde você não volta a cometer as mesmas situações e os mesmos comportamentos e os mesmos padrões. Agora, nesse ponto, como eu posso? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já entendi que aquilo que eu faço não está associado com a minha identidade, não diz quem eu sou. Do que eu faço diz sobre como faço, o que eu faço diz nasci para fazer isso. Só que como eu posso iniciar um caminho para que eu consiga identificar o que de fato eu sou e separar o que eu sou do que eu faço? Por exemplo, tem muitas pessoas, e isso acontece de uma forma recorrente, né? Tem algumas pessoas que elas têm dificuldade em lidar consigo mesma, porque isso demonstra que a pessoa não se conhece. Exato. A pessoa, de fato, ela não se conhece, ela não sabe quem ela é, ela encontra dificuldades até para olhar para a sua própria identidade. Como é que inicia esse caminho? Qual é o primeiro passo quando eu tenho dificuldades de reconhecer quem eu sou e eu preciso, a partir de um ponto, conhecer a minha verdadeira identidade? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Primeiro entendimento é a frase que eu sempre digo, nós, humanos, a gente se aliena no coletivo. Sim. A gente se aliena no coletivo. Mas é na individualidade que a gente transcende e evolui. Uau! A gente se aliena no coletivo, mas é na individualidade que a gente transcende e evolui. Então, o primeiro passo, entendendo isso, você entende que o primeiro passo é você ter um coração ensinável, é você ter uma escutatória e é você deixando cair todas as resistências. Esse é o primeiro passo e o que é o mais difícil. As resistências. Se o André me perguntar o que são essas resistências, ela é uma só? A resistência? Só uma. Mas se veste? Só uma. A resistência é só uma. Só que ela se veste de várias formas. Ela se veste numa má disposição corporal, ela se veste porque você ouviu alguém dizendo que você não era capaz, ela se veste num pai ou numa mãe que não te deu o amor ou um afeto. A resistência é o inimigo do ser humano. O ser humano, hoje em dia, ele tem um inimigo só, que é a sua própria resistência. Quando ele aprende na individualidade que eu estou dizendo, que é onde a gente transcende e evolui, que essa resistência, ela se veste de várias formas, aí ele começa todo o processo. A gente pode dizer que ele começa a ressignificar? Ele começa a ressignificar, ele começa a perceber perdão, ele começa a entender sobre auto-perdão, ele começa a entender a sua história, ele começa a perceber que o que fizeram quando ele era uma criança, o que aconteceu não é um problema dessa pessoa que está cá hoje, adulta, que está se descobrindo, que está procurando a sua verdadeira identidade. Eu costumo dizer que as pessoas falam palavras soltas. Identidade é uma palavra a qual, quando alguém diz que tem, ela tem que perceber o que significa identidade. Identidade é você entender quem você realmente é, sem julgar a sua história e as pessoas que fizeram parte dela. Uau! É realmente olhar para dentro de si, porque automaticamente quando você abre a porta do seu interior, você vai achar problemas, né? Sempre. Eu acredito que não tem uma pessoa que abre essa porta e não encontra problema. Sempre. É uma casa onde tem quartos, onde você tem que abrir todas as portas, janelas e ir limpando tudo. E sempre tem o quartinho da bagunça, né? É como um todo, André. Esse quartinho da bagunça. Qual é esse quartinho da bagunça? Terminei uma relação, imagina. Terminei uma relação,
A pessoa divorciou-se, esse é o quartinho da bagunça. E ela acredita que esse é o quartinho da bagunça. Não. Esse aqui é o ponto que fez ela vir até a terapia, aonde ela veio fazer o processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, aonde gritou dentro da alma dela. Esse aqui é o quartinho da bagunça. Mas para isso acontecer, eu vou ter que ir lá atrás, nos outros quartos. Abrir outras janelas, outras portas. Quais, Keila? Aquela da infância, aquela onde faltou algo. Porque sempre quando há uma dor, né, há uma falta. E todas... Uau. Uau, fantástico. Sempre quando há uma dor, há uma falta. Sempre. Fantástico. Sempre. E as pessoas, quando começam a entender isso, todas as pessoas que chegam, os meus mentorados, não é? Que chegam para fazer mentoria comigo, seja online ou seja presencial, eu explico bem isso. A imersão, as mentorias que eu, Keila, faço, é imersão. O que é imersão? É imergir dentro de você. E imergir dentro de você, você está chegando aqui e se apresentando com um problema. Ou fim de relacionamento, ou no trabalho, ou uma situação familiar. Eu estou te dizendo que imergir eu vou ter que ir no todo. No teu todo. Keila, isso vai doer. Exatamente. Tudo que vai doer, pode ter certeza que você encontra a cura. Tudo que vai doer, você encontra a cura. Keila, eu achei precioso, isso que você acabou de falar, achei muito precioso, porque justamente é sobre você emergir. A primeira coisa é você olhar pra dentro. E automaticamente, toda pessoa que olhar pra dentro, ela vai encontrar alguns problemas, né? Vamos montar o cenário aqui. A pessoa decidiu entrar dentro de si para identificar os problemas. Abrir as janelas, abrir as portas, deixar a casa aberta e decidir se conhecer para poder mudar. A partir desse ponto, ser transformada. Muitas vezes as pessoas elas vão encontrar coisas que elas já imaginavam, né? Por exemplo, orgulho, já me vi uma pessoa meio orgulhosa. Soberba, já me vi uma pessoa meio soberba. Mas é possível nesse processo de olhar para dentro de si que a pessoa ela realmente se surpreenda, ela encontre coisas que ela jamais imaginaria que existiria nela, ela acharia personalidades, formas, jeitos que ela jamais imaginou que ela seria? Sim, é possível e não existe a meia soberba nem a meia orgulhosa. Existe a pessoa orgulhosa e a pessoa soberba. Não existe a meia. A pessoa vai entender que, afinal, eu fui sempre orgulhosa, eu fui sempre soberba, eu fui sempre egóica. Só que não queria assumir isso. Entende? É cair desses tronos. Quando as pessoas estão na terapia da imersão, do imergir, que é de dentro para fora, elas percebem que houve um personagem. E que esse personagem, ele não se sustentou, senão ele não teria procurado ajuda. Porque os personagens não se sustentam por muito tempo. Porque uma hora eles vão cair. E é nesse momento que o terapeuta, com um olhar cuidadoso, que eu costumo dizer um olhar cirúrgico. Um olhar cirúrgico, perfeito. Percebe que aquela pessoa, não trabalhando só aquilo que naquele momento ela está passando, eu posso voltar lá atrás e falar assim, olha, eu tenho essa situação aqui, esse aqui é você. Do orgulho, da inveja, do egocentrismo, da impaciência, do julgamento, tudo isso aqui é você. Da tua falta, que falta, Keila? Do teu abandono, do sentimento de abandono, do sentimento de incapacidade. Tudo isso aqui é você. Ai, Keila, tudo isso aqui é você. Você pode ficar aqui, ou você pode sair daqui e ir para um outro lugar melhor. Só que para isso, você tem que fazer um processo. Processo de ressignificação. O que é ressignificar? É perdoar. É auto-perdão. É entender, é perceber. E isso não é fácil. Eu costumo dizer aos meus mentorados que não é um caminho fácil. Por quê? Porque o ser humano ele é complexo. Dizem que ele é complicado. Eu na terapia digo que é complexo. Complicado é o quê? Complicado é você pegar um frigorífico e ter que montar um frigorífico. Complicado é o quê? Você pegar um micro-ondas e ter que montar um micro-ondas.
Complicado é montar uma tela de um televisor. Complexo é o ser humano. E a complexidade, ela exige o quê? Ela exige esse trabalho contínuo e de um olhar cuidadoso e de um olhar aonde você vai percebendo que as pessoas têm que entrar nesse território emocional delas com um olhar de amor, com um olhar de cuidado. Onde eu, Keila, no meu modo de trabalho de imergir, eu levo para as pessoas o quê? Não é só sobre você, é sobre quem você está trazendo aqui também. Que é família, que é passado, que é ex-amigos, ex-maridos, ex-namorados. É tudo isso. Falando sobre o orgulho especificamente, como eu posso tratar o meu orgulho através da inteligência emocional? Como ela me guia nessa jornada para tratar meu orgulho? Só uma forma, moendo o orgulho. Você tem que moer aí é onde dói. o orgulho. E aí é onde dói. Porque o que é moer o orgulho? Moer o orgulho é você ser capaz de olhar para a pessoa, voltar naquela situação e dizer assim, eu errei nisso. É eu, Keila, moer o meu orgulho e dizer, André, eu tive mal contigo. É eu moer o meu orgulho e dizer, André, eu senti inveja de você. É eu moer o meu orgulho e dizer, André, você fez um trabalho incrível e eu senti um sentimento de incapacidade minha e joguei um sentimento ruim perguntando por que ele é capaz e eu não. Isso é auto-humilhação. E a auto-humilhação, ela é moer o teu orgulho. Só que para isso, você tem que ter uma capacidade de entendimento no seu desenvolvimento pessoal e no seu autoconhecimento muito grande. Por quê? Porque hoje eu vivo num mundo onde as pessoas estão aonde? Estão nos tronos. Onde que eu vou confessar para o André que eu tive inveja dele? Onde eu vou dizer para o André que eu achei que aquele trabalho foi incrível? Até fiquei sentindo isso. O que as pessoas não entendem, André, é que quando elas estão sentindo, o sentimento não está em você. Mesmo emanado, no meu pensamento, eu olhei para você e emanei ou falei, ele está em mim. Então o problema nunca vai ser seu, é sempre sobre mim. Por isso, quando alguém chega na terapia e diz, fulano fez isso, meu pai fez aquilo, meu ex fez aquilo, meu filho fez aquilo, minha mãe fez aquilo, eu olho para a pessoa e digo, é sobre você. Porque a pessoa está mais falando dela do que daquelas pessoas que ela está citando. É sempre... tem uma frase que eu vi essa semana que ela reflete um pouco isso, que ela diz assim, quando Pedro fala de Paulo para mim, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Exatamente, exatamente isso. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está apontando um dedo para você, ela tem 4 apontados para ela. Então significa que ela tem que olhar para dentro. Por isso que dizem muito, o eu é olhar para dentro, não é? Que é de dentro para fora. Então o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento é isso. É você tratar você. Então se o André quer a melhoria no mundo, se a Keila quer a melhoria no mundo, eu vou ter que tratar quem? Essas pessoas que estão ali? As pessoas que estão nos vendo? Não, eu tenho que tratar a mim. Você quer um mundo melhor? Mude você. E o que é, de fato, isso? O que é ressignificar? Porque é uma palavra que tem muita gente que não conhece, não entende. O que de fato é ressignificar? Ressignificar é perdão. Ressignificar é perdoar. É perdoar, é auto-perdão. Para você conseguir entender, perceber e quando você lembrar, não te doer mais. Uau! Eu lembro, mas não me dói mais. Não me dói mais. Imagina, eu, Keila, tive uma infância. Sim. Eu olho para essa infância, eu olho para esse passado, isso não... Eu lembro, é a minha história, eu não posso apagar, não é uma borracha que você apaga e faz uma nova, é a minha história. Ela vai me acompanhar, mas eu lembro para aquilo, olho para aquilo, não me dói mais. Quantas pessoas assistem o André e podem ouvir nesse podcast e olhar nesse momento para elas e dizer, eu estou olhando agora para a minha história, o que me dói? Qual é a minha falta? Será que eu estou curado? Aí a pessoa se pergunta,
Afinal, eu tô com 30, eu tô com 40, eu tô com 50, eu tô com 60 anos e tô ouvindo uma palavra que tá me remetendo aonde? Quando eu tinha 15, quando eu tinha 10, quando eu tinha 7 anos. Aqui eu tenho uma falta, aqui eu tenho uma dor, então aqui eu preciso de uma cura. Identificar e perdoar. Aí eu tenho uma polêmica. Vamos agora a algo bem polêmico aqui. Justamente nessa questão do perdão. Cara, é muito lindo a gente falar sobre o perdão, né? Muitas pessoas elas falam sobre o perdão. E eu acredito que o ato do perdoar, ele é muito mais difícil do que pedir perdão a alguém, né? Porque você perdoar alguém, dependendo do que foi feito pra você, aquilo ali pode te doer, aquilo pode ser um processo doloroso. E dentro disso eu queria entender de você. Você, por exemplo, perdoaria um assassino de uma filha sua? Sim, Perdoaria? perdoaria o assassino de uma filha minha. Forte, hein? Forte. Por quê? Porque ao perdoar o assassino de uma filha minha, eu estaria me libertando, porque perdão é libertação. Uau! Você, então, não, eu não estou perdoando porque é pra libertar aquela pessoa. É Não, pra me libertar. porque quando eu Uau! estou perdoando aquela pessoa, o assassino da minha filha, eu não estou validando o ato, o comportamento que ele teve. Eu estou me libertando. Por quê, André? Porque eu já tenho uma dor, que é o do meu luto. Eu perdi a minha filha. Então, se eu já perdi a minha filha, já tiraram a minha filha, eu preciso ainda carregar mais peso. Que peso? Odiando, amaldiçoando e olhando para aquela pessoa e desejando que ela morra também ou que aconteça coisas perversas com ela. Eu é que vou ficar mal. Eu já tenho um peso grande, que eu já tive a perda da minha filha. Então, nesse momento, eu tenho que ter consciência desperta. Ah, é bonito o que ela está dizendo, mas passar isso na prática é difícil. Eu sei. Eu tenho 2 filhas, eu sou mãe. Uhum. Eu entendo. E entendo a pessoa que ouça essa entrevista e diga, mas mataram o meu filho. Eu Sim. perdi a minha filha. Ou morreu a minha filha. Eu entendo, eu compreendo, eu sinto a dor dessa pessoa. Só que o entendimento do desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento é para isso. É para estarmos preparados para essas adversidades. Que pode acontecer comigo, contigo, qualquer outra pessoa. Então eu tenho que estar preparada. E preparada é o quê? Entender que o meu perdão para aquilo que fizeram com a minha filha é a minha libertação. Porque eu já tenho para sempre uma dor, um luto. Quais são as 3 coisas que contaminam o coração? Se a gente pudesse separar aqui agora, por exemplo, vamos 3. Se a gente pudesse separar aqui 3 coisas que, na sua visão, elas contaminam o coração de todo ser humano, quais seriam? Primeira coisa que contamina. O que fizeram contra você. Opa, É a primeira coisa. interessante. É o que fizeram contra o André. Keila, o que fizeram contra mim? O abandono, a crítica, a falta de amor, Sim. a falta de afeto, a falta de entendimento. Foi o que fizeram contra você, foram o que as pessoas tiveram contra você. Fizeram pra mim. Fizeram para você. Sim. A segunda coisa que vai contaminar o coração de um ser humano é o quê? O quê? É exatamente o contrário. É aquilo que eu fiz. É aquilo que você faz contra as pessoas. Keila, o que eu faço contra as pessoas? Inveja, julgamento, preconceito, manipulação. Isso é o que eu faço contra as pessoas. E a terceira coisa? A terceira coisa é o que você faz contra você próprio. Uau.
A autossabotagem, o comportamento de autossabotagem adoece a alma. A autossabotagem. Adoece a alma. Dentro dessa autossabotagem, o que está inserido? Essa autossabotagem está inserido quando você se sente incapaz, se sente legal. inválido, Legal. se sente uma pessoa pequena, se sente que não é merecedor. Essa é uma autossabotagem. Eu costumo dizer que as pessoas têm essa defraudação mental pela falta de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então, um ponto que você falou que... Aí isso tem uma minúcia aí que é fantástica. O que as pessoas elas fazem pra mim, por mais que eu não escolhi sofrer aquilo, eu não escolhi que as pessoas fizessem aquilo pra mim, eu não escolhi que as pessoas usassem tal maldade pra mim, só que mesmo eu não escolhendo aquilo pra mim, não foi algo que eu escolhi, aquilo tem uma grande influência sobre contaminar o meu coração. Se isso tem uma influência de contaminar meu coração, é possível de alguma forma eu controlar, eu reduzir essa maldade que as pessoas fazem comigo para que o meu coração não seja contaminado? Eu tenho controle direto sobre aquilo que as pessoas fazem comigo? Você não controla o que as pessoas fazem com você, mas você controla aquilo que você vai sentir sobre aquilo que fizeram contra você. Não, é perfeito. Eu não tenho controle sobre o que fizeram contra mim, mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com aquilo que foi feito, com aquilo que fizeram. Exatamente. Uau! Eu nunca controlo o outro, eu nunca controlo um ambiente, Boa. eu não controlo o que o André faz contra mim, mas eu posso pegar isso, o sentimento disso, e fazer isso diferente. As pessoas têm que perceber que quando alguém faz algo contra ela, e ela tem uma capacidade mental, emocional e uma inteligência emocional desenvolvida, ela consegue fazer daquilo que fizeram com ela algo incrível, melhor. Uau! Que é o quê? Perfeito. Que é o quê? É dando o melhor Perfeito. dela. É dando para aquela pessoa e olhando para aquela pessoa e percebendo. Não é porque você é assim que eu vou me comportar assim. Não é porque você emana para mim esse pensamento que eu vou emanar para você esse pensamento. Não é porque você emana essa fala para mim que eu vou emanar. Porque o homem mais importante da história disse a Judas quando ele deu de comer e beber. Você mudou, eu não. Jesus Cristo na última ceia provou isso. Você mudou, eu não. Por isso eu te dou de comer e beber. E ele nunca chamou Judas de amigo e Judas chamou de amigo. Cara, isso eu acho muito incrível porque é justamente no ponto de Judas. Judas trai, né? Judas trai Cristo, Judas vende Cristo por moedas e mesmo assim é o que você falou. Jesus ele tem essa capacidade de chamar Judas de amigo, né? Amigo, a que viestes? Exato. Ou seja, não é o que Judas fez para Cristo, mas não deixar o que Judas fez influenciar em quem Cristo é. Exatamente, porque tanto é que ele conseguiu provar isso como ele não fez nada contra Judas e foi Judas próprio que fez contra a própria vida. Não é? Foi Judas que tirou a própria vida. Judas fez tudo o que fez contra Cristo, mas o que Cristo fez contra Judas? Deu de comer e beber a ele na última ceia. E foi Judas próprio que tirou a própria vida. Então as pessoas aqui, voltando para o mundo de hoje, quando alguém te faz algo, você não precisa fazer nada. Porque essa pessoa, ela própria já está fazendo algo contra ela própria. É a contaminação do coração. Quando eu faço algo contra você, eu já estou fazendo algo contra mim própria. Esse é o entendimento. Meu Deus. Esse é o raciocínio. Essa é fugir da defraudação mental, achando que não, ninguém está vendo, ninguém sabe. Isso é fugir da tal defraudação mental. Você, nesse ponto de Judas, algo que você trouxe aqui eu achei brilhante, né? E é interessante da gente voltar para esse ponto, é com relação a uma pessoa mudar a outra. Por quê? Olha só que interessante. Judas,
ele andou com o maior homem de todos os tempos. Ele comia na mesa com o maior mentor de todos os tempos. Ele estava próximo com o Salvador do mundo. Mesmo assim, ele traiu. Ou seja, mesmo andando com o melhor mentor, a melhor pessoa do mundo, Judas não mudou. E aí eu quero trazer justamente isso. É real? É impossível nós tentarmos mudar outra pessoa? É impossível uma pessoa mudar outra? Você nunca muda ninguém. É impossível você mudar outra pessoa. Tanto é que nessa passagem bíblica, Perfeito. Cristo deixa claro isso. Eu, Filho de Deus Todo-Poderoso, Fantástico. eu não mudo ninguém. Eu simplesmente, aquilo que fazem comigo, eu faço ao contrário, porque não é sobre mim, é sobre a outra pessoa. Essa passagem aqui deixa muito claro isso, para os tempos de hoje. Quando nós, na terapia, falamos isso, se as pessoas pegarem um livro mais antigo do mundo, olha bem para essa passagem. Judas fez o que fez. Ele era filho do Todo-Poderoso e podia mudar Judas, porque ele era o mentor. Não era? Ele não fez nada. Por quê? Porque ele sabia que ele podia dar amor, ele podia dar o melhor para Judas, mas ele não muda o outro. Mas ele não deixou de ser luz, de ser caminho e vida. Cristo não deixou de ser isso, certo? Então aqui, voltando para os dias de hoje, eu não mudo ninguém. O André não muda ninguém. Agora, se o André quer uma mudança na vida, nós temos que ir para esse livro, aquilo que Jesus fez. Seja você a mudança. Por isso que 2000 anos depois estamos aqui a falar o nome dele. A gente pode então afirmar que essa frase aqui, ela é a melhor possível? Seja você a mudança que tanto procura nos outros. Exatamente. Exatamente isso. A mudança que você quer Cara, nos incrível. outros ou no mundo, por isso que é de dentro para fora. Cara, isso não é entrevista, isso é uma mentoria. Outro ponto, por exemplo, que eu acho muito interessante é justamente nessa questão de olhar para dentro de si, né? Justamente nessa questão de a pessoa ter esse desenvolvimento. Cara, eu preciso de uma mudança e essa mudança eu já entendi que ela é de dentro para fora. Como que uma pessoa ela deve entender a questão dos ciclos? Porque a gente vai olhar isso até se a gente continuar, o próprio Judas é um exemplo, né? Ele foi uma pessoa que estava com Cristo para um tempo, para um propósito específico, mas depois acabou Judas. Jesus continua, mas Judas acaba. Isso pode dizer que amizades, elas podem ter um tempo, podem ter relacionamentos que eles não vão perdurar, não vão ficar por muito tempo em nossa vida, porque de fato, ciclos, eles se encerram. Mas por que ciclos devem ser encerrados e como eu posso encerrar de fato um ciclo? A forma que você encerra um ciclo, André, quando você tem um relacionamento onde você entende e percebe que terminou, que acabou, ok? Que não há outra forma de você conduzir aquilo para um bom porto, que eu costumo dizer, o que você tem que fazer? Seguir o teu caminho e a outra pessoa seguir o caminho dela. Aí eu te pergunto, quando você termina um relacionamento e encerra um ciclo, você sabe que aconteceu algo, você sabe que aquela relação acabou por algum motivo. Eu costumo dizer que as pessoas apontam, olha, foi fulano que errou, foi a outra pessoa. Não. Quando um relacionamento acaba, termina, ok? Significa que duas pessoas erraram. Houve um erro. Só um. E foi É legal. É interessante. Isso é fantástico. Duas pessoas erraram. Não adianta, de certo modo, querer inserir esse... Porque relacionamento é assim. Geralmente, a pessoa que ela terminou o relacionamento, você quer ver um exemplo? Raramente ela tem a capacidade de dizer assim... Foi por minha culpa. Eu fui o maior culpado. Geralmente, quando você vai perguntar pra uma pessoa, pô, por que terminou o relacionamento? Era sempre o parceiro, era sempre o cônjuge, não era legal, ele errava nisso, eu não gostava. Isso é brilhante. Total sentido. Mas o que acontece aqui? No encerramento de ciclo, o problema é que hoje eu tô num mundo onde as pessoas terminam um relacionamento, seja ele amoroso,
Ou seja, ele, sim. Qual for, André, você tem que fazer também o luto. As pessoas acham que luto é só de quem morre. Você tem que aprender a fazer luto de pessoas vivas. Luto de pessoas vivas. Exatamente. Você está numa relação conjugal, onde você teve um momento com aquela pessoa. Só que você, pelas suas dores, pela sua carência, pela sua falta de entendimento do teu eu, pela Sim. sua falta de autoconhecimento, pela sua falta de maturidade, pela sua falta de desenvolvimento pessoal, você sai daquela relação e daqui um mês já tá a notícia, André com outra pessoa. Aí depois já tá André com outra pessoa. Ah, já não deu certo, já vou estar com outra pessoa. Isso são pessoas que eu, Keila, costumo dizer, isso é defraudação mental. É quando você não entende que você precisa resolver aquele ciclo, porque você vai levando para outras relações todas essas situações que aconteceu lá no passado. Encerrar ciclos é entender. Então, quando eu falo de fazer luto de pessoas vivas, você teve uma relação conjugal, amorosa, terminou, você vai ter que ficar sozinha ou sozinho por algum tempo. Exato. Keila, mas isso é muito difícil, isso não... Keila, mas você está querendo dizer que eu vou ter que ficar sozinha, que eu não mereço? Não, não, meu querido. Eu estou dizendo que você merece todo o amor e toda a felicidade. Só que nesse momento você precisa passar por um processo de entendimento daquilo que aconteceu. E ficar 1 ano ou 2 anos sozinho vai fazer você entender, perceber, perdoar, para que quando você entra num outro relacionamento, você está curado, você não leva repetição de situações que você fazia naquela outra relação, e aí sim você está com um ciclo encerrado. E você não leva também, André, uma outra coisa que as pessoas carregam muito. Comparação. Comparação. Sim. Porque você sai de uma relação, entra em outra, depois você já está comparando com a outra relação. Percebe? Isso aí então, é o melhor caminho para você entrar no outro relacionamento sem carregar vestígios emocionais do relacionamento anterior. Exatamente. Por quê? Porque você tem que aprender a fazer o luto de pessoa viva. A pessoa saiu da tua vida, a relação acabou e não faz sentido. Se você estava numa relação, amava aquela pessoa, teve um bom momento com aquela pessoa, as coisas correram mal, não deu mais certo, tentaram de tudo, não deu certo, a pessoa segue a vida dela, você segue a sua. Mas seguir como? Com você. Não é seguir com outra. Porque a pessoa que vai vir para a tua vida, a outra pessoa que você vai conhecer, essa pessoa vai pagar o preço. Porque essa pessoa também está vindo com alguma coisa. E você não está pronto. Ok, nesse ponto aí, tem algo também eu tenho uma curiosidade muito grande. Por exemplo, esse tempo pós-término de um relacionamento, né? Que é justamente o tempo onde você vai se livrar das cargas emocionais, você vai exercitar justamente olhar para dentro de si, para se reorganizar, ressignificar. Neste tempo que você está passando por essa fase, você tem que ter justamente desligar do mundo, de outras pessoas. Primeira coisa, olhar para dentro do seu coração, olhar para dentro de si, para resolver o problema que com certeza ficou pelo fato do relacionamento ter terminado. Só que como fica, por exemplo, aquelas pessoas, né, que lá no Brasil tem muito, acredito que aqui em Portugal deve acontecer, que a pessoa, ela acabou de sair de um relacionamento, ela terminou um relacionamento e coisa de menos de semanas, ela já entra em outro relacionamento e ela já entra falando que ama. Carência. Carência, falta, dor. Essa pessoa, você pode ter a certeza absoluta. Quando uma pessoa está num relacionamento e você sabe que essa pessoa passou meia dúzia de dias, já está com outro e dizendo eu amo-te, ou eu te amo, como diz no Brasil, e aqui em Portugal é amo-te. Essa pessoa tem uma carência, tem uma falta. É a defraudação mental. Aqui entra a defraudação mental, onde a pessoa está fugindo. As pessoas querem fugir. Fugir de quê, Keila? Por quê? Porque elas não sabem estar sozinha. Então elas procuram conforto
o que que é o conforto? Eu procuro o conforto que eu saí daqui dessa pessoa, ela me deixou, eu vou estar com essa agora. O conforto, André, é o pior vício. Meu Deus. O conforto é o pior vício. O Em conforto todas as áreas. é o pior vício. E o que que é sair da zona de conforto nessa situação? É você saber que essa relação acabou e é saber que você vai ter que ficar por um tempo sozinho. Nem que para isso você vai ter que aprender que não vai viver tanto a tua vida social, vai ficar mais com você, porque nesse momento a pessoa que você vai namorar, galantear, entender, é você próprio. Quando alguém procura a Keila na terapia, na imersão, eu falo, esse processo é difícil, porque as pessoas têm essa carência de ter o outro, de ter alguém. Só que quando fazem imersão, aprendem algo valioso. Que é o quê? É você saber que você pode amar o outro, que você pode gostar do outro, mas você é o único amor da sua vida. Uau. Se você, André, me perguntar agora Yes. quais são os amores da minha vida, eu tenho certeza que vou te dizer eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Depois vai entrar as minhas 2 filhas e depois quem for merecedor na fila. Amor próprio, ele salva. Amor próprio, ele blinda. Amor próprio, dá direção. Só que isso tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. Genuíno. Amor próprio não é egoísmo. Não. Amor próprio não é egoísmo. Egoísmo é você estar internamente triste, frustrado, magoado, decepcionado, sentindo-se traído, saindo de um término e entrar em outro, achando que vai suprir uma necessidade sua com a outra pessoa. O outro nunca vai te fazer nada. Quem aparece na sua vida é para somar. Você não precisa de ninguém porque você é inteiro. Só não sabe disso por quê? Porque não tem autoconhecimento da sua própria identidade. Ou seja, uma frase aqui, a gente pode dizer que ela é verdade. O amor próprio é a maior defesa de um ser humano. É a maior defesa de um ser humano. Eu costumo dizer, além do amor próprio ser a defesa do ser humano, eu costumo dizer uma frase que é do Bruno Avelar e que eu gosto muito, que o perdão, ele é o passaporte para o sucesso em todas as suas áreas da sua vida, ok? Então, quando você entende isso, a tua vida flui, a tua vida anda. Uau! Aí, quem está nos ouvindo agora vai dizer assim, essa pessoa está dizendo que a minha vida não vai ter mais problemas? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai continuar tendo problemas. Estou dizendo que você vai continuar tendo pessoas que vão te trazer problemas. Eu estou te dizendo que você vai continuar tendo adversidades na sua vida. Só que o teu olhar e a tua forma de se posicionar perante isso é muito diferente. Por quê? Muda o jogo, cara. Por quê? Meu Porque Deus, consciência desperta, isso. salva. Consciência desperta. Salva. A partir de qual ponto, Keila, por exemplo, eu devo me importar, né, com a opinião de alguém sobre mim? Por quê? A gente sempre é acostumado a ouvir isso. Quem não ouço, quem não paga minhas contas. Não, se você quer falar da minha vida, primeiro pague as minhas contas. Só que se a gente fosse olhar para um outro ponto de vista, se a gente tivesse outra forma de enxergar isso, a gente pode dizer que o que uma pessoa diz sobre mim, baseado no que ela enxerga de alguma ação minha ou algo que eu deixo passar, que eu faço, realmente pode ser útil para mim? Essa história de não se importar com a opinião dos outros, ela é 100% certa? É verdadeira? Tem que ser assim? Ou não? Eu também preciso analisar o que as pessoas enxergam de mim baseado nas opiniões delas? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo dessa. Opinião dos outros. O que é a opinião dos outros? O que é a opinião dos outros? Quem são esses outros, André?
Que importância esses outros têm na sua vida? Quem é esses outros que estão falando da sua vida? Isso. Esses outros da sua vida são pessoas que faz parte do teu meio, que faz parte da sua rede de proteção. Quem são esses outros? A opinião de todas as pessoas são importantes. Sim. Nós, seres humanos, temos agora essa coisa que todo mundo sabe, todo mundo é doutor, todo mundo sabe mais que todo mundo. Temos que perceber que eu aprendo com o André aprende comigo, as minhas mentoradas dizem que aprendem comigo e eu aprendo com elas. Nós somos seres, se tivermos com o coração aberto, se tivermos um coração ensinável, se tivermos uma escutatória, nós estamos sempre aprendendo com pessoas e ambientes. Legal. Ok? Só que opinião dos outros, eu tenho que identificar quem são esses outros. Se você me perguntar, Keila, você se importa com a opinião dos outros? Eu, Keila, ouço a opinião dos outros. Mas eu, Keila, aceito repreensão de pessoas que fazem parte do meu ciclo, pessoas que fazem parte da minha rede de proteção. Por quê? Porque repreensão não é ofensa, porque repreensão não é você humilhar. Repreensão só faz quem ama. André, se uma pessoa estiver no trabalho, num local de trabalho, o chefe ou você com a sua equipa, se você repreende alguém da sua equipa, se essa pessoa tiver um coração ensinável e uma escutatória, ela vai aceitar essa repreensão. Sabe como? Com amor. Vai falar, essa pessoa, André, gosta mesmo de mim. Por quê? Porque essa pessoa só faz parte da equipa do André. Sim. O André poderia simplesmente encerrar um contrato com essa pessoa e falar assim, não, eu a partir de agora, eu preciso de arranjar outra pessoa, eu já tive uma conversa, você falhou comigo outra vez, e vou agora, nesse momento, terminar o teu contrato e você vai embora. Isso são o que as pessoas que não têm importância na nossa vida faz. São os outros que nós dizemos. Quem repreende a nossa vida? Quem repreende? Quem são os chatos que repreendem a nossa vida, André? Pai, mãe. São os chatos. Só faz repressão quem ama. Então, quando um chefe, quando um amigo repreende alguém, essa pessoa está dizendo, olha, eu gosto tanto de você. Você é tão importante para mim que eu estou tentando te mostrar que esse seu comportamento, essa situação não está legal, não está bom. Podemos mudar? Podemos ter aqui uma comunicação onde isso aqui fica bom para todos? Porque a diferença está aqui sobre opinião e sobre repreensão. Opinião é uma coisa, repreensão é outra. Opinião é sobre o que as pessoas ficam no blá 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 falando. Quem são esses outros? A pessoa tem que pensar isso. Você tem que entender quem são os outros que estão falando de mim. É gente aqui da minha equipe? É gente que viu alguma coisa? É gente da minha família? É gente do meu ciclo? Ok, você vai ouvir a opinião, mas não vai validar. Agora, quando vir uma pessoa e fazer a repreensão, aí você valida. Porque você pode ter certeza que essa pessoa quer o teu melhor. Cara, que fantástico, porque isso abre, assim, uma visão interessante sobre o que de fato é opinião e de quem ela vem. Porque se a opinião, ela vem de uma pessoa que está posicionada na minha vida, em um certo ponto, uma certa posição, eu devo realmente levar a sério, porque realmente ela sabe muito sobre mim. Porque essa pessoa só está querendo dizer para você uma coisa. Fantástico. Quem não reflete, repete. Quem não reflete, repete. Quando o ser humano, de fato, ele se perde, Keila, quando é o ponto exato que o ser humano ele se perde, costuma se perder? Na comparação. Na comparação. Quando você quer saber que um ser humano perdeu-se, é na comparação. E nós, no mundo que estamos hoje, em pleno século XXI, é uma resposta triste. Não é? Porque teria que ter uma evolução maior. Mas é nesse momento, quando você se compara. Por isso que nós dizemos, você
se aliena no coletivo, mas é na individualidade que a gente transcende e evolui. Uau. Por isso que a comparação, ela te leva para um lugar onde você não consegue depois sozinho sair. Comparar-se com o outro é a sua autodestruição. Isso eu posso te garantir. Comparar-se, a comparação. Repara, estamos num mundo, André, que todo mundo veste igual, todo mundo viaja para o mesmo lugar, todo mundo é tudo igual, todo mundo quer os mesmos padrões. Quando vejo isso, eu fico muito preocupada, muito preocupada. Eu sou aquela pessoa que eu vou ao contrário. As pessoas estão indo aqui para a esquerda, eu vou para a direita. Perfeito. Por quê? Porque que todo mundo tem que ser... Não, nós somos diferentes. É isso que faz de nós seres únicos, unos. Por quê? Porque somos diferentes. Então, por que não trazer essa diferença para cá, entendendo essa individualidade? Aí, como que eu entendo isso? Entendendo sobre a sua identidade. Entendendo sobre o seu verdadeiro eu. Sobre a sua verdadeira essência. Mas para isso, você tem que passar por todo aquele processo. Processo esse doloroso, triste, que dá trabalho, que é chato. Eu até posso te confessar aqui uma coisa. Eu posso te confessar a uma pessoa que me disse assim, eu quero aqui, quem vai ouvir isso, eu trabalho com muita gente da saúde. Há 13 anos que eu trabalho com pessoas, a minha carteira de cliente é tudo médicos e enfermeiros. E eu tenho um carinho muito grande pelos profissionais de saúde em Portugal, a quem eu tenho uma admiração muito grande também. E pode aqui ouvir pessoas da saúde, da área da saúde mental, e levar isso para outro lado, mas eu quero que entenda. As pessoas têm um entender de um psicólogo e de um psiquiatra muito errado. Então essa pessoa me disse assim, Keila, se eu for na psicóloga, ela me ouve. E aqui eu gosto de complementar a imersão. Aí eu fiquei olhando para aquela pessoa. Mas por quê? Keila, porque lá ela só me ouve. Eu falo e ela me ouve. E eu falei, pois, aqui você também fala. E ela disse, pois, mas aqui há uma coisa que dói. E eu disse, pois, porque aqui há repreensão e há outra coisa também que acontece. Aqui eu te levo para um lugar aonde você não quer ver. E tá tudo certo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Perfeito. Porque é sobre a sua vida, é sobre a sua história. Nem eu, nem a psicóloga temos nada a ver com isso. Porque a psicóloga tem a vida dela e eu tenho a minha. Percebe? As pessoas, hoje em dia eu vivo nesse mundo, que as pessoas querem muito algo, mas elas se perdem, André. Por quê? Porque elas se comparam com o outro. Não, eu não vou. Eu vou lá na psicóloga, faço o que todo mundo está fazendo. Não, não é assim. E também esse mito de achar que psicólogo só ouve. Não, os psicólogos não ouvem. Os psicólogos também falam, os psicólogos também mostram, percebe? Eu trabalho com gente da saúde mental e eles mostram sim, só que eu estou no mundo da comparação, onde as pessoas não têm escutatória, não têm escutativa, não têm coração ensinável. Então, o profissional, seja ele o terapeuta, seja ele o psiquiatra, seja ele o psicólogo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai te dar o copo e te dar a água. O que é o copo e a água? Ele vai te dar direção, informação, mas ele não pode beber por você. Por quê? Porque a sede é sua. Que sede? A dor é tua. A falta é sua. O abandono é teu. As crenças limitantes são suas. Você já viu alguém falar assim, André, a Keila tá com sede. E você pegar o copo de água e beber para mim, vai matar minha sede? Não. Não. É igual. Eu só posso te dar o copo e a água. Escolha se você bebe ou não. Se você quer matar a sua sede, você vai ter que beber, porque se eu beber, eu mato a minha. Fantástico. Ok? Então,
As pessoas têm uma ideia muito errada da terapia, da saúde mental, seja na parte da psiquiatria, seja na parte dos psicólogos, seja na parte dos terapeutas, da imersão. As pessoas só podem dar o copo e a água. É você que tem que matar a sede. Sede de quê? A dor é sua, o problema é seu, a vida é sua, a história é sua, a falta é sua. As pessoas têm que começar a entender isso, porque enquanto elas não entendem isso, vivem no mundo da comparação e se perdem. Então, o ponto de perda de todo ser humano é justamente a comparação. Agora, uma outra polêmica, né? Vocês viram que ela vai muito bem. Qualquer polêmica que você joga na mesa, ela vai muito bem. Então, eu vou trazer mais uma. Na sua visão, uma traição em um casamento, ela deve ser perdoada e o casamento deve dar continuidade ou não? Ou deve ser perdoada, porém romper o casamento? Perdoada quando duas pessoas estão com consciência desperta, aonde duas pessoas são duas pessoas maduras, aonde as duas pessoas sentam e entendem que naquele local, porque quem sou eu, André, para dizer para a pessoa, olha, teu marido te traiu, você tem que deixar o teu marido. Ou, olha, tua esposa te traiu, você tem que deixar a tua esposa. Não. Eu tenho aqui, numa situação onde existe duas pessoas, houve um ato, a qual uma pessoa errou, o ato foi dessa, ou o ato foi dessa, aonde essas duas pessoas estão comprometidas a ter uma comunicação e terem um entendimento até que ponto conseguem fazer este perdão dessa situação que aconteceu e continuar seguindo sem, em qualquer momento da vida, fazer daquele momento gatilhos ou disparos dizendo, você lá no passado fez isso, sem bola de arremesso. Ok? Aí onde tá o gap? Aí onde tá. Aqui que tá o segredo. O segredo tá aqui. Porque quando uma pessoa consegue fazer isso, ok. Mas também tenho que dizer, quando chega nesse ponto da traição, já houve uma falta. Já houve a falta da comunicação, já houve a falta do olhar, de falar assim, olha, senta aqui, nós temos que conversar, a coisa não tá bem. Já foi o empurrando com a barriga, percebe? Costuma-se dizer que é o empurrar. Olha, vamos, não tenho tempo, tenho muito trabalho. Então, quando há a traição, é porque também já faltou a comunicação. Mas, Keila, a traição aconteceu. Tem como eu, agora, fazer a comunicação e resolver isso aqui? Tem. Se essas duas pessoas estiverem predispostas a isso. E para estar predisposta, tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade. Tem que ter desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Se não, é um conselho. Fazem terapia e sigam o seu caminho, porque senão não se entendem. E é o que a gente... Façam terapia, pelo amor de Deus, façam terapia. Façam terapia. Cara, que incrível. Keila, agora eu queria fazer um pedido pra você. Eu sei que você já abençoou muito a nossa audiência aqui, mas eu fico imaginando a quantidade de pessoas que serão alcançadas com tudo que você entregou aqui, as pessoas que serão transformadas. Mas eu queria que você agora continuasse sendo uma boca de Deus para esse tempo que nós estamos tendo aqui de mesa, e você olhasse para a câmera e aconselhasse agora diretamente essas pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, né? A gente vive num século onde muito se fala acerca da depressão, acerca do suicídio, muito se fala acerca das crises emocionais, síndrome do pânico. De fato, as doenças emocionais, elas estão em evidência. Então eu queria que você fosse direcionada e falasse com essas pessoas, aconselhasse essas pessoas que estão tendo problemas emocionais. Fica à vontade. Tudo que te irrita, te domina. Tudo que você não percebe vai tomar uma percepção sobre a sua pessoa e vai te dominar. O meu conselho ou a minha sugestão para você aqui é essa. Você é capaz.
Você pode. Você é um ser único. Único. Você pode olhar agora aí à sua volta. Eu não sei onde que você vai estar quando ouvir essa entrevista. Olha à sua volta. Não tem ninguém igual a você. Ninguém. Você é único. Você é capaz. Você consegue. Você é digno. Você é digna. Você é um ser abençoado, feita pela mão do Criador. Você tem força, sim. E você pode estar olhando para mim e dizendo assim: você não sabe onde eu estou. Não sei onde você está. Lamento a tua dor. Não sei o que está se passando com você agora. Mas posso te garantir que você consegue. E se você não está conseguindo sozinho ou sozinha, peça ajuda. Vá ao psiquiatra. Vá ao psicólogo. Vá à terapia. Faça imersão. Agora, uma coisa não faça. Não se abandone. Não se deixe. Porque você é importante nessa vida. E você pode me perguntar assim: Keila, como que você nem me conhece? Tá aí no Yang Cash dizendo que eu sou importante. Eu posso te garantir que você é importante. Sabe por quê? Porque se você está me ouvindo, é porque o Criador te deu mais um dia de vida. Significa que não é você que confia nele, ele que confiou em você. Honra isso e seja feliz, tá? Uau! Ah, uau! Essa é a Keila. Keila, eu queria muito te agradecer por essa entrevista, né? Como eu tinha conversado uma vez com você, né? Eu falei sobre propósito. A gente consegue entender o propósito justamente nesse momento, né? Quando algo que não foi dito e precisa ser dito. E por conta desse algo que precisa ser dito, acontece todo um rolê, acontece todo um mover que eu acredito que colabora para isso. Então nós ativamos muitas pessoas aqui através desse conteúdo, nós enriquecemos o intelecto de muitas pessoas com esse conteúdo, e eu desejo que você continue sendo essa pessoa que transforma as pessoas. Você nasceu para transformar. É nitidamente como uma flecha, né? E a flecha, basicamente, ela nunca retorna para trás. Exatamente. A flecha, ela não para enquanto ela não atinge o seu objetivo. Essa garra, essa determinação, essa objetividade que você tem é o que tem feito muitas mulheres, que são suas mentoradas, elas estarem nas mentorias vendo em você um modelo, uma referência daquilo que elas querem, o padrão emocional que elas querem ter em suas vidas. Então isso é nítido na sua fala, a gente percebe que você é uma pessoa que quando fala os olhos brilham. Eu tenho certeza que se eu colocasse você aqui em mais 5, 6 entrevistas, o seu olho continuaria brilhando. Você realmente mostra que fazer isso é o que você ama e você o faz porque você de fato coloca o coração nisso. Então acho isso algo incrível em você e que você continue com essa garra, continue sendo dessa forma, porque pode ter certeza que você está colaborando no amanhã. Nós vamos ter uma geração mais saudável por conta do trabalho e do esforço que você faz. Obrigado. Eu que agradeço, André, por essa oportunidade, por esse convite. Agradeço por estar aqui. Agradeço por estar cá em Portugal, não é? Ter feito essa visita à minha segunda casa, porque já é minha casa há 20 anos, não é? E eu já amo Porto. Pronto. Gente, apaixonei por Porto. Lisboa é a cidade de luz, Porto é um sentimento, você já percebeu isso, não é? Sim. E muito obrigada por essa visita, por fazer essa tour, que você continue sendo essa pessoa abençoada, que leve para as pessoas, não é? Porque hoje em dia o mundo é a internet, e que a internet seja, então, esse alimento, seja um alimento de uma palavra sábia, de uma palavra que edifica, de uma palavra que faça a diferença, de uma palavra que vai ajudar outra pessoa, porque imagina, o André, ele faz o alimento na internet, mas muitas vezes um vídeo seu, uma palavra de um entrevistado seu, pode estar ajudando alguém. Então, eu é que te agradeço. Obrigada pela sua existência, obrigada pela pessoa que você é e a oportunidade de ter ido lá na minha clínica, conhecer o meu local, não é? Que eu vivo há 20 anos. Obrigada por dar essa oportunidade também de, no teu canal aqui, o Yang Cash, eu mostrar o meu trabalho aqui em Portugal e que as pessoas podem também saber, não é? Que eu não só faço lá dentro da clínica as imersões presenciais, tenho também online, as pessoas podem entrar em contato
e fazer online, porque também é possível. O online hoje em dia, o digital, funciona, não é? E isso também é muito bom. Então as pessoas podem entrar em contato e fazer também essas sessões online. Agradeço a sua pessoa, agradeço a sua presença aqui nesse país. Seja sempre bem-vindo. Eu, com dupla nacionalidade, porque sou portuguesa também hoje, agradeço isso. E esse país aqui é muito receptivo, esse povo é genuíno, esse povo é merecedor, essa terra é abençoada e Portugal merece. Obrigada. Cara, que incrível. Eu fui muito, muito bem recebido, né? Eu estive lá na clínica, eu fui no restaurante, até bolo, porque meu aniversário é esse mês, até bolo, parabéns, né? Eu tive. E eu acho que a vida, ela é justamente sobre isso. A vida, ela gira em torno daquilo que você é capaz de deixar nas pessoas. Eu volto para o meu país carregando lembranças, boas lembranças de pessoas, de lugares que eu estive por aqui. Eu acho que isso é o que embeleza essa vida, gente. É isso que dá graça, é isso que dá alegria de você estar vivo. A capacidade de lembrar e gerar memória nas pessoas. Eu vou deixar na descrição... Olha só, na descrição vai estar o Instagram, a rede social da Keila. Você consegue, através da rede social dela, visualizar todos os cortes do podcast. Você consegue assistir todo o conteúdo que a Keila entrega no Instagram dela. No Youngcast, você já pode também visualizar os cortes dessa entrevista lá no Instagram. Um ponto importante, façam mentoria. Eu acho que eu vou até mandar fazer uma camiseta para mim, escrito isso, façam mentoria. Eu sempre costumo dizer que a pessoa que ela faz mentoria, ela compra tempo, porque você não vai precisar andar o mesmo caminho que seu mentor andou, que foi um caminho longo para você chegar no objetivo. Ele consegue te ensinar a ir mais rápido baseado naquilo que ele viveu. E quem faz terapia cuida do melhor e maior patrimônio que toda pessoa tem, que é ela mesma. Então faça terapia, faça mentoria, esteja imerso, né, no autodesenvolvimento, no seu eu, porque isso vai ser muito importante. Então a minha recomendação é que vocês façam essa mentoria com a Keila, façam a terapia dela. Eu vou deixar aqui na descrição, você consegue chamar a Keila no Instagram, a equipe dela te atende, e aí você pode participar de forma online, ou se você estiver na Europa, você pode vir até Porto e participar aqui no formato presencial. Tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Nós vamos ficando por aqui, mas é claro, eu tenho que dizer, nós tivemos lições, que entrevista enriquecedora essa entrevista. Nós tivemos aqui lições extremamente valiosas, mas uma das lições mais valiosas que a gente teve aqui é justamente sobre aquilo que contamina o nosso coração. Às vezes nós sofremos algumas coisas e de fato nós nos identificamos como as reais vítimas. Nós de fato identificamos quem nos maltratou, quem nos fez mal. Só que a grande verdade é que mesmo estando no lugar de vítima, o seu coração ele pode ser contaminado por algo que você não fez. O seu coração ele pode ser contaminado por uma decisão de outro alguém, por uma palavra de outro alguém, por uma atitude ruim que outra pessoa teve com relação a você. Mas qual é o princípio disso, André? O princípio é ter autodesenvolvimento e saber olhar para dentro de si. Porque olhando para dentro de si, você vai se conectar com a sua alma ao ponto de você dizer: não é o que os outros fazem comigo que definirá quem eu sou, mas o que vai definir quem eu sou é aquilo que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Lembre-se bem, teve um Jesus que havia acabado de ser traído, e mesmo após ser traído e vendido por míseras 30 moedas de prata, ele teve a capacidade de olhar para o traidor e dizer: amigo, a que viestes? Em que posso te ajudar? Jesus, ele é a prova mais clara de que você pode sim, através do que fizeram com você, se tornar uma pessoa melhor e sair sem cargas emocionais que não tem nenhum motivo, não tem nada a ver com você. É coisa de outras pessoas. Esse foi o nosso episódio de hoje do Youngcast. Não se esqueça de seguir nossa convidada nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal e aproveitar, porque nós com certeza temos mais uma entrevista muito maravilhosa para você. A minha produção eu vou deixar na tela. É só você clicar aqui que eu te recebo dentro de 3 segundinhos já com o próximo convidado da nossa tour para o entrevista. Clica aqui que eu tô te esperando.